Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas, especialista em segurança da informação e cibersegurança com experiência de mais de 16 anos nessas áreas. E de segunda a sexta-feira eu compartilho aqui no meu canal do YouTube um quadro qual chamo de Notícias do Mundo de Segurança da Informação, com notícias selecionadas dos mais diversos portais da internet sobre esses temas. Então, se você quer se manter atualizado, simplesmente gosta dos temas ou quer ajustar a sua estratégia com base no que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanhe notícias como essas. Okta admite incidente, lapsus contesta a explicação. Microsoft confirma vazamento de dados do Bing e da Cortana em cyberataque. E mais da metade das empresas brasileiras sofreu ataques no último ano. E eu começo com essa notícia que fala: Okta admite incidente, lapsus contesta a explicação. Num post em seu canal do Telegram na tarde de 22 de março, o grupo Lapsus contestou vários pontos do comunicado da Okta, feito horas antes para explicar e dimensionar o incidente causado pelo grupo ao revelar ter obtido acesso a um ambiente da empresa. O comunicado da Okta informa que a empresa está conduzindo uma investigação sobre as alegações do grupo e possíveis impactos aos clientes, acrescentando que não há ações corretivas que nossos clientes precisam tomar, obviamente isso entre aspas. Mas admite que uma pequena porcentagem de clientes, aproximadamente 2,5%, foi potencialmente impactada e cujos dados podem ter sido visualizados. Os resultados da investigação do incidente, segundo a Okta, mostraram que os invasores tiveram acesso ao laptop de um engenheiro entre 16 e 21 de janeiro de 2022, período em que puderam acessar o painel de suporte ao cliente Okta e os servidores Slack da empresa. Captura de telas postadas pelo Lapsus mostram o endereço de e-mail de um funcionário da Okta que aparentemente tinha privilégios de superusuário para listar usuários, redefinir senhas, redefinir MFA e acessar tickets de suporte. Entre as telas, existe também uma da Cloudflare, utilizando o e-mail de um funcionário da empresa cuja senha estava prestes a ser redefinida pelos cybercriminosos. A conta de e-mail foi suspensa aproximadamente 90 minutos depois que a equipe de resposta a incidentes de segurança foi notificada sobre um possível problema, informou o CEO da Cloudflare no Twitter. A Cloudflare observou que os serviços da Okta são usados internamente para identificar funcionários, integrados à pilha de autenticação, e seus clientes não precisam se preocupar a menos que eles próprios usem a Okta. Para eliminar qualquer possibilidade de acesso não autorizado às contas de seus funcionários, a Cloudflare revisou todas as redefinições de senha ou alterações de MFA desde 1º de dezembro de 2021. Em resposta às declarações de Okta, o grupo Lapsus compartilhou sua parte da história. De acordo com os criminosos, eles comprometeram não o laptop de um funcionário da Okta, mas seu thin client. Os cybercriminosos contestam a afirmação de Okta de que o hack não teve sucesso. Segundo eles se conectaram ao portal de superusuário com a capacidade de redefinir a senha e MFA de aproximadamente 95% dos clientes. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, não é mesmo? Microsoft confirma vazamento de dados do Bing e da Cortana em cyberataque. A Microsoft confirmou na noite de 22 de março o vazamento dos códigos-fonte de tecnologias como Bing e Cortana. 37 GB de informações das plataformas relacionadas às pesquisas, assistência de voz e mapas foram liberadas na internet no dia 20 de março pelo grupo Lapsus a partir do comprometimento de uma conta de funcionário da companhia de Redmond. No comunicado oficial, a Microsoft afirma que o perfil do colaborador fazia parte de uma plataforma de desenvolvimento de softwares, que seria a Azure DevOps, de acordo com os criminosos. Por conta disso, parte dos códigos-fonte das soluções acabaram sendo acessadas pelo bando e liberadas em um arquivo de torrent por meio de um grupo no Telegram usado por eles para divulgações de novos alvos, recrutamento de interessados e vazamento de dados. De acordo com a companhia, o comprometimento aconteceu em uma única conta
e não envolve dados de clientes das soluções da empresa ou arquivos sensíveis da própria companhia ou de seus parceiros. Apesar de os códigos-fonte serem considerados sigilosos, a Microsoft acredita que a sua disponibilização não deve aumentar o risco de ataques contra a sua infraestrutura e as dos que utilizam as tecnologias no dia a dia, como times de segurança, atuando rapidamente para fechar o acesso indevido e impedir novas atividades. As informações batem com o que foi passado pelo próprio Lapsus no domingo, com a publicação parcial de códigos-fonte dos serviços da Microsoft. A companhia ainda foi além, dizendo estar rastreando as atividades do grupo Lapsus e indicando o foco preferencial dos cybercriminosos na obtenção de credenciais de acesso que permitam intrusão inicial a redes corporativas. Foi assim que a invasão da Microsoft aconteceu, mas a empresa não comentou como os responsáveis obtiveram acesso, se por meio de ataques de phishing, banco de dados vazados, uso de malware, pagamentos a colaboradores ou outros métodos. Entretanto, outros métodos já foram utilizados pelo grupo em intrusões anteriores. A Microsoft fala em incidentes envolvendo a clonagem de cartões SIM para recebimento de códigos de autenticação em 2 etapas e o uso de vulnerabilidades em plataformas de infraestrutura e desenvolvimento de software. Uma vez na rede, a busca passa a ser por conta com a maior nível de administração possível, que permitam a exfiltração de dados e a obtenção de informações confidenciais. A Microsoft aproveita o relatório sobre a própria brecha para dar dicas de segurança às corporações contra os ataques do Lapsus. As recomendações envolvem o uso de protocolos fortes de autenticação em múltiplas etapas e maior monitoramento de contas conectadas à nuvem, assim como a adoção de processos de conscientização de colaboradores contra ataques de engenharia social e processos que evitem acessos não autorizados aos perfis de usuários. Pois bem, dessas 2 matérias, ambas nós já tínhamos falado sobre esses incidentes ou sobre a divulgação de um potencial incidente envolvendo essas 2 empresas e até o dia de ontem ainda sem muita clareza de que vetor de ataque tinha sido utilizado, do impacto, né, de tudo que realmente os criminosos conseguiram ter acesso, enfim. Hoje parece que as empresas conseguiram um pouco mais de detalhamento, conseguiram mergulhar um pouco mais nos incidentes, mas observem que estamos falando assim, de coisas que teoricamente são simples, né? Muitas vezes quando a gente pensa em estratégia de segurança, a gente pensa de uma forma a blindar e proteger o ambiente, colocando uma série de ferramentas e tudo mais. E às vezes o comprometimento ou o risco está numa credencial de um usuário, num thin client que é utilizado por um funcionário. É por ali que muitos incidentes podem começar. Então a gente não deveria, né, abrir mão de definir boas estratégias de segurança, principalmente para a gestão de acesso, né, utilizando o múltiplo fator de autenticação, evitando, né, que o segundo fator de autenticação seja um SMS ou uma mensagem para o celular, direto para o número, porque a gente sabe que os ataques de SIM swap eles são relativamente simples em qualquer lugar do mundo, infelizmente. Então é preferível que se use aplicativos, porque aí ele teria que ter a senha do aplicativo, o número é uma série de conjuntos que dificultaria muito mais, né? Então isso também passa por uma boa estratégia de segurança. Com esse momento onde grande parte das empresas estão com seus funcionários trabalhando remotamente, esse risco passa a ser ainda maior. Então, definir a autenticação em serviços em nuvem com múltiplo fator de autenticação e monitoramento para entender desvios, se estão conectando de outras regiões que não é o normal, né? Por exemplo, é só aqui um elemento, claro, podemos pensar em vários outros, a ideia não é esgotar o assunto, mas tudo isso é muito importante para uma boa estratégia de segurança, não é mesmo? E na última notícia de hoje, mais da metade das empresas brasileiras sofreu ataques no último ano. Cada vez mais líderes de TI estão buscando ganhar maior agilidade e controle dentro de sua empresa, especialmente na ascensão do trabalho remoto que acabamos de falar, não é mesmo?
No entanto, o perigo assume várias formas que se refletem, por exemplo, em 44% dos funcionários que acessam os dados da empresa de redes não seguras, 41% dos funcionários que usam dispositivos pessoais não gerenciados e mais de 37% têm senhas fracas. Esses números representam as principais causas de 59% das empresas brasileiras terem sofrido cyberataques em 2021. Os resultados do relatório Tendências em Segurança de 2022 não apenas garantem que as empresas não estavam preparadas para o trabalho distribuído ou remoto, mas também que a segurança de TI não foi priorizada durante o processo. Empresas como a Citrix, líder em tecnologia de espaço de trabalho digital seguro, ajudaram as empresas a dar esse salto para a segurança cibernética. Não há dúvida de que a pandemia colocou em xeque os pilares das atividades econômicas do mundo, deixando o esquema de trabalho à deriva e obrigando-o a se reinventar. A economia passa por uma mudança de época que inclui, em maior ou menor grau, uma digitalização completa das diversas áreas das empresas brasileiras. É impossível conceber a ideia de crescimento empresarial sem antes falar de um plano de transformação tecnológico digital que acompanha essa nova etapa onde é necessário abandonar os conceitos de espaço físico como parte fundamental das operações. Todo e qualquer tomador de decisão ouviu o termo nuvem nos últimos 2 anos, quando o mundo inteiro deixou as ruas e os grandes edifícios corporativos e transformou suas casas em escritórios. Certamente, não havia estratégias que antecipassem a migração do ambiente de trabalho físico para o digital, mas sim, para alívio das equipes de TI, havia soluções eficazes, modernas e unificadas que permitiram que as organizações saíssem dessa preocupante realidade. A nuvem é definitivamente um fator-chave nessa transformação, com mais de 87% das empresas globalmente acelerando suas estratégias de migração para a nuvem, convencidas de que essa é a base necessária para Big Data, mobilidade e uso de aplicativos. Portanto, os líderes de TI e segurança cibernética devem considerar cuidadosamente quais medidas tomar para proteger esses novos ambientes híbridos. De acordo com as estatísticas coletadas no relatório da consultoria Onepol, solicitada pela Citrix, foi revelado que no ambiente empresarial brasileiro as principais preocupações são, em primeiro lugar, 47% das ameaças de engenharia social chamadas phishing. Em segundo lugar, com 42%, estão os perigos associados ao ransomware. E, em última análise, ataques de negação de serviço, com um nível de preocupação de 39%. Agora, quais são as decisões estratégicas que devem ser tomadas para evitar um ataque cibernético? A Citrix explica que principalmente serviços de gerenciamento de DaaS podem ser implementados dando ao funcionário de diferentes hierarquias acesso seguro aos aplicativos e ferramentas em seu desktop para continuar operando de qualquer lugar e dispositivo sem colocar a empresa em risco. Device as a Service, ou DaaS, é a tecnologia que oferece um ambiente de trabalho virtual ideal, com maior controle de recursos, acesso ao suporte ao usuário, alta disponibilidade e atualizações constantes da solução. DaaS é um serviço hospedado por um provedor externo. Eles são responsáveis por gerenciar a segurança, realizar manutenções e atualizações, entre aspas, né? Nas estatísticas globais mais recentes, constatamos que 55% das organizações implementaram a tecnologia DaaS em 2021 e que 11% assumem como meta no próximo ano. Houve quem rapidamente adotou a nova realidade e, graças à tomada de decisões estratégicas e à busca constante por inovação em todas as etapas dos processos produtivos, hoje as empresas brasileiras podem dizer que mais de 51% mudaram de abordagem e visaram a experiência dos colaboradores como prioridade máxima na estratégia de segurança de sua organização. Sem dúvida, um dos resultados mais marcantes é que 96% dos que implementaram essa mudança na cibersegurança e adquiriram soluções a tempo tiveram um impacto positivo na experiência de seus colaboradores com as novas medidas. Excelentes serviços de gestão permitiram que os trabalhadores se concentrassem em suas tarefas e nas novas possibilidades que o esquema de trabalho híbrido trouxe, ao invés de pensar em como fazê-lo. O dado mais preciso é que a chave está na segurança cibernética,
pois ela é desenvolvida no relatório Tendências em Segurança de 2022, onde um cenário claro é definido para as organizações alcançarem um crescimento exponencial de produtividade. Os desafios são enfrentados com equipes verdadeiramente articuladas e colaboradores e empresas escalam ao sucesso graças a essa nova realidade que já faz parte do dia a dia. Eu ainda não tenho tanta certeza dessa mudança, mas se é o que indica a pesquisa, obviamente tem mais informações do que eu. Eu ainda considero que esse seja um grande desafio para boa parte das empresas. No que diz respeito à utilização de equipamentos por vezes não corporativos, acesso aos ambientes, controle de suas credenciais. Talvez esse contexto é onde esteja hoje o maior risco para a segurança. Essa, pelo menos, é a minha percepção. Portanto, ainda considero esse um grande desafio para boa parte das empresas. Bom, pessoal, e o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se gostou, curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo alguma dessas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação para as pessoas. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler, sanar as dúvidas e, na medida do possível, aprimorar o conteúdo ou o formato do conteúdo para que ele tenha cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.